E damos por encerrado este ato. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Governador, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor governador, teria um tempo ainda para responder umas 2 perguntas. Os senhores fiquem à vontade. Alguém gostaria de se manifestar? Pois não, tem uma pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, excelentíssimo governador Tassunho. A minha questão é com relação à social-democracia e à heteronomia que o mercado acaba impondo às economias capitalistas. Objetivamente é o seguinte, não é? Se algum país ou alguns países possuem uma social-democracia mais avançada, como o senhor coloca a questão do mercado mundial que acaba empurrando, não é, por concorrência entre os países a restringir a social-democracia? Obrigado. Mais alguma pergunta? O governador responde. Alguém mais gostaria de se manifestar? Governador, eu sou um estudioso do orçamento participativo de Porto Alegre, né, algo que digamos, foi uma experiência ímpar, né, na capacidade de articular a democracia, participação popular e desenvolvimento. Né. Se eu pudesse falar um pouquinho também dessa experiência, né, para mim seria uma alegria poder ser o senhor que estava, digamos, as principais lideranças do processo, poder abordar esse tema, seria interessante. Alguém mais? Em relação a 2 ou 3 palavras sobre a questão do orçamento participativo, né? O orçamento participativo, ele, na verdade, é uma experiência pioneira em termos de controle público do orçamento local, e ele deriva, né, em última instância, de uma concepção que vem da dissolução do Estado da sociedade. Você sabe que pelo menos entendo que é impossível, mas que está gerado por essa tensão que vem da Comuna de Paris, pela experiência soviética e pela própria experiência social-democrata, das grandes comissões social-democratas que produziam políticas públicas de uma maneira bastante eficiente em determinadas épocas. Chegou a se ter, na experiência da Prefeitura de Viena, chamada experiência da Viena Vermelha, né, uma chamada comissão de socialização, né, onde os sociais-democratas, os socialistas compuseram grandes acordos para implementar o socialismo através de uma comissão que daria orientação para o Estado. São todas experiências muito ricas, muito valorosas, que refletem na experiência da cidade um controle do orçamento, que diz o seguinte, que se baseia no seguinte: primeiro, um contrato político entre o governo e a sociedade que é destinatária dos investimentos. Nós sabemos que nós temos na Constituição do país a possibilidade da democracia direta, também combinada com a representação, está ali na abertura do preâmbulo da nossa Constituição. Temos um grande avanço na Lei de Responsabilidade Fiscal, que orienta, né, que os governos articulem com a sociedade, ouçam a sociedade para produzir o orçamento, mas não deem regras para que isso, né, se realize. Então, a norma que se produz na experiência do orçamento participativo, eu ouso designá-la como uma norma de direito público não estatal. Por que é uma norma de direito público? Porque ela regula uma função pública.
que é acordada pelo governo com a sociedade organizada nos conselhos de bairro. E é não estatal por quê? Porque ela é inscrita num estatuto que reza, que organiza o comportamento do governo e das comunidades organizadas e que ambos aceitam como regra. Na minha época, por exemplo, na prefeitura, uma parte da Câmara de Vereadores queria regular o orçamento participativo pela Câmara de Vereadores. Eu sustentei que não. Eu era contra essa regulação. Que essa regulação iria trazer diretamente para a Câmara um contrato político, que era um contrato do governo com a sociedade civil. E é um contrato que o governo fazia com a sociedade civil que não tirava 1 milímetro do poder da Câmara, e nem poderia. Quem vota o orçamento de maneira soberana é a Câmara de Vereadores. E vota como quer, pela sua maioria. Portanto, isso aí é, na verdade, uma metodologia de desconstituição do orçamento participativo. Então, é uma experiência de um contrato político, criador de um direito público não estatal, que tem bom nível de funcionalidade no âmbito das cidades, mas que no âmbito dos estados, num território mais amplo, é apenas um dos elementos de participação. Por exemplo, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma experiência que na época foi uma experiência não bem vista pela esquerda, que foi uma experiência correta e que se mantém até hoje, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do governador Colares, que hoje compõe uma esfera de articulação da sociedade em regiões reguladas aí por lei, que são conselhos, sim, regulados pelo Estado, que tem o seu funcionamento incorporado num sistema de participação popular, que aqui no nosso caso passa pelas plenárias públicas, abertas, onde as pessoas votam as suas prioridades, pela consulta popular, que foi instituída ainda na época do governador Rigoto, que é também um aporte muito interessante. Nós tivemos agora 1.300.000 votos na consulta popular. Passa pela participação virtual e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Esses instrumentos, eles se equilibram, se contrapõem e se complementam. Mas o escrutínio que se dá pela consulta popular sobre temas originários da participação direta através da Assembleia e pela participação virtual é que vai determinar as prioridades. Portanto, é uma rica combinação dessas experiências de democracia direta com representação política que nós trouxemos da experiência do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, que depois se ampliou para diversas cidades do país. E como vocês sabem, fez um nome da Porto Alegre a partir do primeiro Fórum Social Mundial, e que hoje é um patrimônio da cidade. Todos os governos que sucederam a experiência do orçamento participativo continuam aplicando, com maior ou menor intensidade, mas aí já é a questão de um juízo político do governo, de qual é o valor que ele dá para esse instrumento. Isso não retirou 1 milímetro do poder da Câmara, e de nenhum outro órgão que incida sobre a administração pública municipal. A questão da social-democracia e a sua relação com o mercado é exatamente o conflito mais aceso que existe hoje. De uma parte, o mercado, e aqui lê-se mais explicitamente o mercado financeiro, controla o movimento dos estados, em geral. Ou produz controles determinados pelos países cujo poder financeiro sobre seus bancos privados e bancos centrais é mais potente. Isso ainda não destruiu completamente a experiência social-democrática, porque tem, inclusive nesses países em crise hoje, tem instrumentos sociais-democráticos que permanecem. O problema é que a saída que está se dando para o projeto social-democrata que foi estabilizado é uma saída destrutiva de direitos. Não é uma saída onde se harmoniza uma nova economia europeia em cima de um patamar, vamos dizer, médio, de distribuição de riqueza, para manter essas instituições no razoável grau de funcionamento. Qual é o perigo desse processo? O perigo é a anomia e o fascismo. Quando as pessoas deixam de confiar no contrato político
democrático, deixam de confiar em instituições que foram estruturadas de maneira intensa e de maneira intensamente politizada durante um largo período da história, as pessoas podem recuar para uma posição autoritária. Daí pode embarcar no primeiro aventureiro. Lá na França, está embarcando. O partido que mais cresceu dentro da crise é o partido, né, neonazista, né, de extrema-direita, que tem, né, inclusive, uma postura extremamente violenta e agressiva contra os imigrantes. Já outros países, né, como a Noruega, né, como a Suíça, como a Suécia, como a Bélgica, são países que mantêm as instituições sociais-democratas em funcionamento, né? Mas as mantêm sob assédio, né? As mantêm sob assédio, porque como que essas economias vão sobreviver, podem até de maneira residual sobreviver numa economia, né, europeia que está sendo matizada hoje por outras normativas, por um outro processo de acumulação privada. Porque associar um contrato social-democrata é também um contrato sobre, né, níveis de acumulação e níveis de distribuição de riqueza, de acumulação de capital e níveis de distribuição de riqueza. Quer dizer, como que esses partidos vão ficar, que esses países vão ficar dentro dessa equação, é uma incógnita muito complicada, né, uma incógnita difícil, né, de ser resolvida. Né. O que aparenta, né, e aí eu confesso que sou mais um observador mais da Espanha e de Portugal, né? O que aparenta é que está se começando a soldar na Espanha e em Portugal pactos políticos que são contra a política, né? E que desprezam, inclusive, a estrutura institucional partidária. Mais na Espanha, menos em Portugal. Em Portugal, menos, porque lá o Partido Comunista se mantém organizado, se mantém uma espécie de boa consciência da social-democracia que foi para o centro e para centro-direita. Já na Espanha, a crise partidária, a crise da política é muito grave. Né? Eu recebi uma informação recente, até foi publicada no meu país, e foi enviada pelo Manuel Carlos Phelps, é que 74% da população espanhola não quer saber de partido, nem quer saber de política. Isso é extremamente perigoso. Né? Extremamente perigoso porque uma insurreição sem programa e sem possibilidade de organizar um poder mais democrático que o anterior, é uma insurreição que pode descambar para coisas muito graves. Tá? De outra parte, uma insurreição que fracassa e que se mostra impotente para mudar, pode alimentar as tentações totalitárias que vão sobreviver a esse processo. Então, este é um enigma político, que é um enigma, né, da social-democracia, do mercado e da ideia, né, do pensamento socialista democrático em geral. Obrigado pela atenção de hoje. Agradecemos a participação do senhor e estamos muito obrigado.